Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a aula número 3 da disciplina de circuitos. O tema dessa aula é resolução de circuitos por malhas e nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte, que é essa aqui agora, é sobre análise geral e a segunda parte vai ser sobre análise padrão. Então, agora nós vamos aprender o que chamamos de método das malhas, abordagem geral. A segunda parte dessa aula, que é o método das malhas, abordagem padrão, vocês podem também estudar por meio do vídeo que está aqui no card. Vamos então começar a entender como que podemos resolver um circuito por meio do método das malhas, abordagem geral. Como que nós vamos fazer? Eu vou apresentar para vocês o passo a passo que devemos seguir para poder resolver o circuito e cada passo que eu apresentar, nós já vamos aplicá-lo em um circuito que vamos resolver como exemplo. Então, veja, o passo número 1 diz o seguinte: verificar se o circuito possui apenas fontes de tensão. Caso existam fontes de corrente, as mesmas devem ser transformadas em fontes de tensão. Então, nós vamos usar como circuito base de exemplo para desenvolver essa aula este circuito aí que eu estou mostrando para vocês. O primeiro passo, conforme a gente acabou de ler, é verificar se o circuito possui apenas fontes de tensão. Para aplicar o método das malhas, gente, seja a abordagem geral ou a abordagem padrão, o circuito ele precisa ter apenas fontes de tensão. Se o circuito tiver fonte de corrente, o seu primeiro passo, então, vai ser transformar essa fonte de corrente em fonte de tensão. Aí você pode estar se perguntando, e se a fonte de corrente ela for ideal? Nós já aprendemos na aula anterior que fontes ideais não podem ser transformadas. Se não tiver jeito de transformar a fonte de corrente em fonte de tensão, nós não vamos resolver esse circuito por meio desse método das malhas que estamos aprendendo aqui agora. Existem outras formas que nós vamos aprendendo aí ao longo da disciplina para resolver esses casos. Por enquanto, para essa metodologia aqui, nós precisamos que todas as fontes do circuito sejam de tensão. Bom, então olhando a nossa configuração, percebemos aqui que existem várias fontes de tensão, vocês estão vendo? E nós temos aqui uma fonte de corrente. Essa fonte de corrente ela é real, eu sei disso porque existe um resistor em paralelo com ela. E aí, para poder aplicar o método das malhas, nosso primeiro passo, então, vai ser transformar essa fonte de corrente em fonte de tensão. Então, vamos lá, como que nós transformamos? Para encontrar a tensão dessa fonte transformada, nós multiplicamos o R vezes o I da fonte, não é isso? Então, nós vamos ter 9 vezes 2, 18. Nós vamos ter uma fonte de tensão de 18 volts. A polaridade dessa fonte de tensão tem que ser para baixo, para concordar aqui com a polaridade da fonte de corrente original. Então, nós vamos colocar uma fonte de tensão de 18 volts em série com o resistor de 9 ohm. Então, aqui está os nossos elementos que vão sofrer transformação. Ao transformar a fonte de corrente em fonte de tensão, conforme a gente falou aqui, nós vamos ter então a fonte de tensão de 18 volts com a polaridade para baixo, em série com o resistor de 9 ohm. Só essa parte do circuito aqui que sofreu transformação. O restante, tudo permanece igual ao circuito original. Então, aí está o nosso primeiro passo finalizado. Agora temos o passo número 2. Ele diz o seguinte: associe uma corrente de malha a cada malha fechada e independente do circuito.
Então, olhando o nosso circuito aqui, nós sabemos que malha em um circuito elétrico é um caminho fechado. Se nós precisamos associar uma corrente de malha a cada malha fechada e independente, vamos aqui, ó, dar nomes para essas malhas. Então, eu vou chamar essa primeira malha de malha A e associei a ela a corrente de malha IA. Vamos pegar aqui, associar a corrente de malha IB a essa outra malha. E aqui em cima eu vou associar a corrente de malha IC. Então, nós temos malha A, malha B e malha C. Se você pensar em termos da definição de malha, que é um caminho fechado, nós sabemos que existem outras malhas nesse circuito. Por exemplo, só da gente olhar aqui e imaginar esse caminho fechado externo, isso daqui também já é uma outra malha. Eu vou associar uma outra corrente de malha a essa malha externa? Não, porque olha aqui, nós temos que associar uma corrente de malha a cada malha fechada e independente. Então, de malha fechada e independente, nós só temos essas três aqui, a IA, a IB e a IC. Nós não temos nenhuma outra malha independente aqui, porque todos os componentes já pertencem a pelo menos uma malha, do jeito que nós fizemos aqui. Agora, vamos imaginar o que essa corrente de malha significa? Gente, a princípio, não relacione a corrente de malha como uma corrente verdadeira, real, que flui pelo circuito. As correntes de malha, elas funcionam mais como um artifício matemático que nós usamos para poder resolver os circuitos de uma maneira otimizada. Vai ter lugar, vai ter componente, vai ter pontos no circuito onde a corrente que flui real realmente é a própria corrente de malha. Só que vai ter pontos que a corrente real que passa por um determinado componente não é necessariamente uma corrente de malha. Então, nós vamos aprender a associar, né, a fazer a relação entre as correntes reais e as correntes de malha. Então, a princípio, eu peço que vocês enxerguem essas correntes de malha como artifícios matemáticos. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês é a respeito do sentido da corrente de malha. Vocês viram aqui que eu coloquei todos eles no sentido horário, e A, e B e C estão no sentido horário aqui. Isso é uma regra? É obrigatório? Não, não é uma regra, não é obrigatório. A princípio, qualquer sentido que você arbitrar para as correntes de malha, e nem precisa ser o mesmo, os três no sentido horário, ou os três no sentido anti-horário, ou se você quiser trocar, colocar um no sentido horário, outro no sentido anti-horário, isso não influencia o método, dá certo da mesma maneira. Só que, como nós vamos fazer muitos exercícios usando o método das malhas, eu sempre vou adotar com vocês esse esqueminha. Eu sempre vou seguir esse padrão de adotar todas as correntes de malha no sentido horário, tá? Mas é só um padrão que nós estamos adotando aqui. Embora qualquer sentido que você adotar, vai dar certo. Passamos agora para o passo 3. Ele diz o seguinte: em cada resistor do circuito, defina um sentido para a corrente que flui por ele e também mostre o sentido da queda de tensão sobre o mesmo. Depois disso, estabeleça a relação entre correntes nos resistores e correntes de malhas. Então, olhando a nossa configuração, por enquanto, nós definimos apenas as correntes de malha. Agora, nós vamos definir as correntes reais, aquelas correntes que de fato fluem por cada um dos resistores desse circuito. Então, gente, olhando aqui, o R1, por exemplo, só de olhar a configuração, como nós temos várias malhas e várias fontes, não dá para a gente afirmar com certeza se essa corrente em R1 ela está para cima ou se ela está descendo.
Como que a gente faz, então, para definir esses sentidos de corrente nos resistores? Nós vamos arbitrar, é aleatório, a gente que vai definir um sentido qualquer para essa corrente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o IR1 para cima. Se você quisesse colocar o IR1 para baixo, também não teria problema. No final, o que vai acontecer? As correntes que nós arbitramos com sentido oposto ao sentido real vão resultar num número negativo. As correntes que a gente tiver arbitrado no mesmo sentido que ela realmente está, aí elas vão resultar um número positivo. Mas não tem nada de errado, é assim mesmo, é isso que a gente espera e é assim que a gente faz normalmente. Então, o IR1 eu coloquei para cima, o IR2 eu arbitrei aqui ele para a direita, IR3 eu arbitrei para baixo, e IR4, gente, está aqui embaixo, ó. Para seguir um sentido físico, se você arbitrou IR3 para baixo, e como aqui esses elementos estão em série, é claro que faz sentido você colocar o IR4 aqui para baixo também. Então, eu coloquei o IR4 para baixo. E R5 eu coloquei para a direita. Aqui, IR6 linha eu coloquei para baixo. Lembro vocês que essa grandeza aqui tá com a linha IR6 linha para lembrar a gente que isso daqui veio, na verdade, da fonte de corrente. Então, no circuito original, nós não temos essa configuração aqui, nós temos uma fonte de corrente. Então, sempre eu sugiro que vocês deixem representando aqui com a linha, para vocês poderem lembrar que no final do exercício, nós temos que retornar as grandezas para o circuito original. Bom, o IR7 aqui em cima eu arbitrei para a direita. Por fim, o R8, como ele está em série com o R7, vamos arbitrar a corrente dele também para a direita. Depois que eu defini esses sentidos aleatórios, que eu arbitrei esses sentidos de corrente, nós colocamos as setas dos sentidos de tensão. Gente, a corrente é aleatório, a corrente eu arbitrei aqui para cima. Agora, uma vez que eu arbitrei a corrente, é claro que o sentido da tensão vai ter que ser oposto ao sentido da corrente. É isso que sempre acontece em resistor. Então, a queda de tensão VR1, eu coloquei para baixo, vou usar a cor roxa para representar as setas de tensão. Então, o VR2, aqui eu coloquei ele para a esquerda, uma vez que a corrente está para a direita, e R3 está para baixo, então o VR3 vai ficar para cima, VR4 também vai ficar para cima, VR5 para a esquerda, o VR6 linha para cima, o VR7 para a esquerda, e, finalmente, nós temos o VR8 para a esquerda também. Então, dessa maneira, nós temos representadas todas as setinhas de tensões e correntes nos resistores. Ainda dentro do passo 3, nós precisamos estabelecer a relação entre as correntes nos resistores e as correntes de malha. Então, para isso, nós precisamos analisar atentamente cada uma das correntes que nós indicamos nos resistores. Então, vamos começar olhando a corrente IR1. Quando nós olhamos essa corrente IR1, que nós arbitramos ela com sentido para cima, nesse ramo aqui, a única corrente de malha que passa por ele é a corrente da malha A, a corrente IA. Então, nesse ramo, a corrente IR1, nós colocamos ela com sentido para cima, a corrente de malha IA passa nesse ramo com sentido para cima também. Então, aqui nós podemos escrever que IR1 é a própria IA. Vamos ver o IR2? O IR2, nós arbitramos essa corrente para a direita. Esse ramo aqui, nós podemos perceber que ele é um ramo compartilhado entre as malhas A e C.
Então, tanto a corrente de malha IA passa por aqui, como também a corrente de malha IC. Vejam que a IR2 nós arbitramos para a direita. Vamos ver aqui, a corrente de malha IA, que está fazendo esse caminho, nesse ramo, ela passa por aqui para a direita, ou seja, IA coincide com o sentido que nós colocamos aqui para IR2. Então, a IA, gente, nós vamos somar ela com o sinal positivo. Agora, olha a IC. O que está acontecendo aqui com a IC? A IC, ela passa por esse ramo aqui em um sentido oposto ao sentido que nós arbitramos para IR2. Então, IA passa no mesmo sentido e C passa em sentido oposto. Então, para escrever IR2 em função das correntes de malha, nós escrevemos como se fosse o líquido, o resultado dessa corrente em termos de soma algébrica, soma que leva em consideração sinais. Então, IR2, nesse sentido, vai ser IA menos IC. IA positiva somando com a IC negativa, pois a IC está em sentido oposto ao que arbitramos para IR2. Continuando aqui, quem é IR3? IR3 vai ser essa corrente que arbitramos para baixo. Prestem atenção que esse ramo é um ramo compartilhado entre as malhas A e B. Então, a gente vê o sentido das correntes que passam por esse ramo. E A passa por esse ramo descendo, e a corrente de malha IB passa por esse ramo aqui subindo. Como IR3 arbitramos para baixo, quem que vai ser IR3? Vai ser o líquido, vai ser IA positivo somando com IB negativo, ou seja, IR3 vai ser IA menos IB. Mesma coisa acontece com o IR4. Como a gente falou anteriormente, as correntes IR3 e IR4, elas são iguais, estão no mesmo ramo aqui. Então, IR4 vai ser, mais uma vez, IA menos IB. Aí está IR4. Vamos ver IR5? IR5 está aqui, está virado para a direita. Aqui nós temos a corrente de malha IB, que passa por aqui. IB passa no mesmo sentido que IR5, nesse ramo. Já a corrente IC passa aqui com o sentido oposto ao sentido da corrente IR5. Então, fazendo o líquido, IR5 vai ser IB menos IC. IR6 linha. IR6 linha, gente, aqui fica fácil da gente perceber que esse ramo, ele não é um ramo compartilhado por mais de uma corrente de malha. Nesse ramo aqui, passa apenas a corrente de malha IB. A corrente de malha IB passa por esse ramo descendo, que é o mesmo sentido que nós colocamos aqui para IR6 linha. Logo, IR6' vai ser a própria corrente de malha IB. Falta nós escrevermos IR7 e IR8. Olhando aqui em cima, IR7 vai ser igual ao IR8, porque é a mesma corrente aqui nesse ramo. Nós enxergamos que esse ramo, ele é um ramo que pertence apenas à malha C, não é um ramo compartilhado, e fazendo aqui, observando o percurso da corrente C, nós vemos que nesse ramo ela está fluindo para a direita, que é o mesmo sentido que nós arbitramos IR7 e IR8. Então, tanto IR7 como também IR8 vão ser iguais à corrente IC. Então, dessa maneira aqui, nós conseguimos estabelecer todas as relações entre correntes nos resistores e correntes de malha. Eu sugiro sempre que vocês façam esse procedimento, colocando todas as setinhas de correntes e de tensões aqui no circuito, e também escrevam na resolução de vocês essas relações aqui entre correntes nos resistores e correntes de malha, que isso vai fazer uma grande diferença no sentido de evitar que vocês errem na hora de montar as equações. Antes de passarmos para o passo 4, eu queria fazer um parênteses para nós
observarmos um detalhe importante para evitar erro. O que acontece? Anteriormente, eu disse para vocês que nós podemos arbitrar o sentido da corrente de acordo com o nosso desejo. Então, nós olhando o resistor R1, nós falamos que a corrente aqui no resistor R1 estava para cima. E aí, como IA passa aqui nesse ramo para cima também, falamos que IR1 é igual a IA. Vamos supor que nós consideramos a hipótese que a corrente no resistor R1, ela está para baixo, de acordo com essa seta que eu estou colocando aqui agora em azul. Então, agora, essa é a corrente IR1. Como eu disse para vocês, não tem problema nenhum, pode fazer essa consideração. Então, nesse caso, a corrente, ela estaria para baixo, aí a tensão, ela estaria para cima. Essa daqui seria a tensão VR1. O que mudaria na hora de fazer as relações entre corrente no resistor e corrente de malha? Nesse caso, gente, quem seria a nossa corrente IR1? Olhando, nós observamos que nesse ramo aqui, continua fluindo apenas a corrente IA. Só que IR1 nós arbitramos para baixo, IA passa nesse ramo aqui para cima. Então, agora nós temos que escrever que nesse caso, IR1 é igual a menos IA. Então, isso que ia mudar. Então, IR1 é igual a menos IA. Certo? Mesma coisa aqui, um outro exemplo, é se nós colocássemos a corrente aqui no resistor R3 para cima. Nesse caso, essa daqui seria a IR3, aí a tensão sobre ele, você teria que colocar a seta dela para baixo, essa daqui seria a tensão VR3. Aí, na hora de estabelecer as relações, IR3, nós podemos escrever que vai ser... Aí você faz a análise criteriosa com cuidado para não errar. Nesse ramo aqui, passa a corrente de malha IA e IB, é um ramo compartilhado. Olha, a IA passa aqui descendo, e a IB, ela passa aqui subindo. Então, como IR3 nós colocamos agora subindo, IB vai ficar positivo, e o IA, que passa em sentido oposto, vai ficar negativo. Então, na verdade, o IR3, ele é menos IA mais IB, com essa forma que nós consideramos agora. Menos IA mais IB, ou IB menos IA, tanto faz. Então, cuidado porque quando vocês fazem essas análises corretas, como eu disse, na hora de montar a equação da malha, tanto faz o sentido que você arbitrou, se você fez as análises corretas, você vai chegar na mesma equação, porque aí vai mudar os sinais de corrente, vai mudar os sinais de tensão, e no fim, matematicamente, as equações vão ficar iguais. Você só não pode, por exemplo, colocar IR1 para baixo e falar que IR1 é igual a IA, porque não é. Aí, nesse caso, IR1 vai ser igual a menos IA. Era esse o parênteses que eu queria fazer com vocês, e agora a gente pode continuar para o próximo passo. Agora, nós estamos prontos para passar para o próximo passo, que é o passo número 4, que diz para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada uma das malhas independentes presentes no circuito. Assim, será obtida uma equação para cada uma dessas malhas. Então, o passo número 4 é aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nas malhas para obter as equações que vão possibilitar que nós encontremos as correntes de malha IA, IB e IC. Então, agora nós vamos começar pela montagem da equação da malha A. Para ajudar, é sempre muito importante termos o desenho do circuito e também termos em mãos essas relações entre correntes nos resistores e correntes de malha. Aqui olhando, gente, eu sugiro que sempre que possível vocês façam todas essas setinhas que nós fizemos aqui, de corrente, de tensões, seguindo o que nós falamos nos passos anteriores, porque isso é muito importante
para evitar erro na hora de montar a equação da malha. Como nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nas malhas, vamos terminar aqui de completar as setas das tensões, colocando elas nas fontes, porque nós colocamos aqui, usamos setas roxas para evidenciar as quedas de tensão sobre os resistores. Vamos então completar colocando setas roxas também, porque são tensões, sobre as fontes. Quando colocamos essas setas para representar as tensões sobre as fontes, nós sabemos que não precisamos nos preocupar com correntes. Aqui, sempre as setas de tensões, elas vão estar ligando, elas vão estar posicionadas do polo negativo para o polo positivo da fonte. Então, sempre vai estar dessa forma aqui, do negativo para o positivo. Então, vou colocar em todas as fontes de tensão para facilitar o nosso trabalho. Aqui nós temos a fonte de 18 e aqui em cima a fonte de 29 volts. Pronto, agora nós temos setas roxas de tensão sobre todos os componentes. Por que que nós estamos preocupados principalmente agora com as setas roxas? Porque nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, nós temos que olhar as setas de tensão, fazendo aqui o caminho fechado que estabelecemos para cada malha. Então, começando pela malha A, nós podemos escolher qualquer componente para poder começar o processo de formação da malha. É importante que a gente percorra todos os componentes, mas por qual começar, tanto faz. Eu vou escolher, então, começar aqui pela fonte de 24. Então, nós estamos dando aqui o nosso giro no sentido horário, passando por aqui, essa tensão roxa, ela está em sentido oposto ao nosso sentido de giro, que está, nesse caso aqui, para cima. Então, o 24 vai ficar com o sinal negativo. Então, aqui está, menos 24. E assim, a gente vai montando a equação da malha. Aqui, passando, nós estamos subindo no nosso giro, VR1 está para baixo, então, vamos colocar aqui menos VR1. Continuando aqui, menos o VR2. Agora, aqui, gente, a seta da fonte de 8 volts está no mesmo sentido do nosso giro. Então, o 8 vai ficar positivo, mais 8. Bom, aqui, continuando, o VR3, a tensão de 15 e a tensão VR4, todas estão para cima e o nosso giro aqui está para baixo. Então, essas três vão ficar negativas, ó. Menos VR3, menos 15, menos o VR4. Bom, e aqui a gente termina o nosso giro, já passamos por todos os componentes. Então, pegamos e igualamos isso a zero. Então, essa é a nossa equação que fizemos a partir da aplicação da lei de Kirchhoff das tensões. Qual que é o nosso problema? Nós vamos montar uma equação para cada malha. Então, nós vamos montar uma equação para a malha A, para a malha B e outra para a malha C. Como nós vamos obter 3 equações, para a gente ter um sistema possível e determinado, é importante que nós tenhamos apenas 3 incógnitas. Mas do jeito que a equação está escrita aqui, nós já temos, só nessa equação da malha A, nós já temos 4 incógnitas, VR1, VR2, VR3 e VR4. Então, qual que é o nosso trabalho agora? Nós vamos reescrever essa equação e vamos tentar deixar ela com apenas 3 incógnitas, que são as correntes de malha. Então, o nosso objetivo é deixar as equações das malhas escritas em função apenas de correntes de malha. Como que nós podemos fazer isso? Nós vamos lembrar aqui daquela clássica equação da eletricidade que nós sempre usamos, que no resistor, V é igual a R vezes I. Então, no lugar de VR1, nós vamos colocar o valor de R1
vezes a corrente que passa pelo resistor R1, que nós chamamos de IR1. Então, olha só, ficou menos 24, vamos deixar os termos independentes quietos por enquanto. Menos 24 menos VR1. O que eu vou colocar no lugar de menos VR1? Eu vou colocar no lugar de VR1, R vezes I. Quanto que é o valor de R1? 11 ohm. Por isso que aqui eu coloquei menos, que o menos veio aqui de cima da equação, menos R, que é 11, vezes a corrente que flui por R1, que é IR1. Então, VR1 se transformou nisso que nós colocamos aqui embaixo. Mesma coisa vamos fazer com os outros resistores. Menos VR2. Quem que vai ser VR2? VR2, gente, é 7 vezes IR2. Então, vamos colocar menos 7 vezes IR2. Muito cuidado com os sinais para não errar por desatenção qualquer detalhe matemático. Aqui nós temos, então, mais 8 menos VR3. VR3, olhando aqui, vai ser 4 vezes IR3. Então, ficou menos 4 vezes IR3. Menos 15, menos o VR4, que é 3 vezes IR4. Então, ficou menos 3 vezes IR4. Isso tudo vai ser igual a zero. Agora, nós reescrevemos a equação, mas ainda continuamos com o mesmo problema de antes, que é o quê? Nós temos 4 incógnitas, IR1, IR2, IR3 e IR4. Agora, tá fácil. O que nós vamos fazer? Usando essas relações que nós já fizemos anteriormente, no passo 3, nós vamos substituir cada uma dessas correntes nos resistores pelas correntes de malha que representam elas. Então, agora, vamos lá, menos 24, menos 11 vezes IR1. O que eu vou fazer aqui no lugar de menos 11 vezes IR1? No lugar de IR1, eu posso escrever IA. Então, vai ficar menos 11 vezes IA. Aí está. Menos 7 vezes IR2. IR2, gente, olhando aqui em cima, é IA menos IC. Então, vai ficar menos 7 vezes IA menos IC. Não se esqueça de colocar IA menos IC entre parênteses. Então, ficou menos, perceba que o menos já veio aqui da equação, menos 7 vezes IR2. Quem é IR2? Dentro do parênteses, colocamos IA menos IC. Continuando, temos mais 8, menos 4 vezes IR3. Menos 4 vezes IR3, o IR3 é IA menos IB. Então, ficou menos 4 vezes IA menos IB dentro do parênteses. Menos 15, menos 3 vezes IR4. Menos 3 vezes IR4, que é IA menos IB. Então, ficou menos 3 vezes IA menos IB. Isso tem que ser igual a zero. Agora sim, nós resolvemos aquele problema de ter muitas incógnitas. Do jeito que nós escrevemos essa equação, nós temos apenas IA, IB e IC como incógnitas. Agora, então, qual que é o procedimento? Nós só vamos fazer ajustes matemáticos para deixar essa equação escrita de uma maneira melhor. Então, cuidado agora, porque são só procedimentos simples matemáticos, mas que exigem atenção para não errar detalhe. Então, nós podemos aplicar a propriedade distributiva aqui, nesses parênteses, né, que nós temos. Então, aqui, dessa linha para essa, o que foi feito é aplicar a propriedade distributiva, deixar quem tem IA, IB e C de um lado da equação e passar quem tem termos independentes para o outro lado. Agora, reduzindo os termos semelhantes, nós chegamos em menos 25IA mais 7B mais 7C igual a 31. Essa é a equação que eu vou chamar de equação 1, que é a equação da malha A. Vamos, então, agora fazer a análise da malha B, seguindo um procedimento bem parecido com o que fizemos anteriormente para a malha A. Então, vamos escolher por qual elemento começar o giro. Conforme falamos anteriormente, tanto faz
o elemento que nós vamos começar. O importante é passar por todos. Então, eu vou começar aqui pelo resistor R4. Então, olhando aqui, nós vamos fazer o giro de novo no sentido horário. Começando a análise por aqui, percebemos que o VR4 fica positivo. Então, vai ficar mais VR4. Observem que aquela ideia que às vezes nós carregamos dos circuitos mais simples, que tem uma malha só, que as tensões sobre os resistores são sempre negativas, isso não existe mais a partir de agora, porque nós temos um circuito grande com várias malhas e pode ser que as quedas de tensão sobre os resistores, na hora de formar as equações, elas fiquem positivas. Então, aqui ficou mais VR4. Observem que o 15 e o VR3 também vão ficar positivos, tá? Todo mundo aqui para cima nesse ramo. Então, ficou mais 15, mais VR3. Aqui, a fonte de 31 também vai ficar positiva, mais 31, menos VR5. E os nossos dois últimos componentes da malha, percebemos aqui que o 18 está para baixo, o 18 vai ficar positivo e o VR6' vai ficar negativo. Então, vai ficar mais 18 menos VR6', isso tudo tem que zerar. Bom, agora nós vamos reescrever essa equação de maneira a deixar ela em função das correntes de malha e A, e B e C. Então, o que eu sugiro que vocês façam, gente? Lembra da equação V igual a R vezes I nos resistores e usa ela aqui agora. No lugar de VR4, o que nós vamos escrever? R4, que é 3 ohm, vezes a corrente IR4. Então, vai ficar 3 vezes IR4, mais 15, mais VR3. Quem que é VR3? 4 vezes IR3. Então, fica mais 4 vezes IR3. Mais 31, menos VR5. Menos VR5. Quem é VR5? 15 vezes IR5. Então, vai ficar menos, que vem aqui de cima da equação, menos 15 vezes IR5. Mais 18, menos o VR6', que é 9 vezes IR6'. Isso é igual a zero. Agora, nós passamos para outra etapa, que é escrever as correntes nos resistores em função das correntes de malha, seguindo essas relações que nós obtivemos anteriormente. Então, no lugar de IR4 aqui, nós vamos escrever IA menos IB. Não se esqueçam do parênteses. Então, vai ficar mais 3 IA menos IB, mais 15, mais 4 vezes IR3, IR3 também é IA menos IB, mais 31, menos 15 vezes IR5. Então, vai ficar menos 15, que multiplica IB menos IC. Mais 18, menos 9 IR6'. Olhando aqui, o nosso IR6' é o próprio IB. Então, vai ficar menos 9 vezes IB igual a zero. Pronto, agora sim, nós temos apenas 3 incógnitas na equação, que são IA, IB e C. Nossos próximos procedimentos agora são simples. Basta aplicar aqui a propriedade distributiva. Nós deixamos quem tem termo dependente de um lado da equação, quem tem termo independente do outro lado da equação, reduzimos os termos semelhantes e aí obtemos a equação 7A menos 31IB mais 15IC igual a menos 64. Essa daqui é, então, a segunda equação do nosso sistema, equação da malha B. Agora, faremos a análise da última malha, que é a malha C. Então, começando a análise, eu vou começar aqui pelo VR7. Eu escolhi começar aqui por cima, ó. E nós vamos fazer o giro no sentido horário mais uma vez.
Então, começando pelo VR7, olhem sempre as setas V, as setas da tensão, as setas roxas. Então, vai ficar menos VR7, menos 29, menos VR8. Então, menos VR7, menos 29, menos VR8, tá aqui na equação. Continuando aqui, nós vamos ter agora, VR5 está no mesmo sentido do giro, então VR5 vai ficar positivo, mais VR5, menos 31 da fonte, menos 8 volt, mais VR2 igual a zero. Essa é a nossa equação. Substituindo as tensões agora por correntes, vamos usar V igual R vezes I. Então, no lugar de VR7, nós vamos colocar 8 vezes IR7. Então, aqui menos VR7 vai ficar menos 8 vezes IR7. Menos 29, menos o VR8. VR8 vai ser 13 vezes IR8, tá aí, mais VR5. Quem que é VR5? VR5 vai ser 15 vezes IR5, menos 31, menos 8, mais VR2, que é 7 vezes IR2. Isso é igual a zero. Agora, próxima etapa é escrever as correntes nos resistores em termos de correntes de malha. Observem que IR7 e também IR8 aqui são iguais a IC, é a própria corrente de malha IC. Então, vai ficar menos 8 IC, menos 29, menos 13 IC, mais 15 vezes IR5. Olhando aqui em cima, IR5 é IB menos IC. Então, mais 15, IB menos IC, menos 31, menos 8, mais 7, IR2. IR2 é IA menos IC. Isso é igual a zero. Agora, basta aplicar a propriedade distributiva e, em seguida, reduzir termos semelhantes para obter a equação. A equação ficou 7IA mais 15IB menos 43IC igual a 68. Essa é a equação da malha C, que eu vou chamar de equação 3. Agora temos condições de passar para o passo 5, que fala o seguinte: resolva o sistema de equações lineares para encontrar as correntes de malha do circuito. A partir disso, qualquer outra grandeza do circuito pode ser encontrada. Então, vejam que, como nós encontramos a equação da malha A, que foi A1, a equação da malha B, 2, e a equação da malha C, 3, agora nós temos um sistema de equações lineares para resolver que é possível e determinado. Nós temos 3 incógnitas, A, e B e C, e temos 3 equações. Então, vocês podem aplicar o procedimento, o método de resolução de sistemas que vocês preferirem para poder encontrar as correntes de malha. Resolvendo o sistema, então, nós temos aí, já coloquei a resposta direto, os valores de IA, IB e C, que são as correntes de malha do circuito. IA deu menos 1,3387 ampere, IB 1,0726 ampere e IC menos 1,4251 ampere. Um detalhe importantíssimo do passo 5, gente, é que estava escrito que com as correntes de malha é possível encontrar qualquer outra grandeza do circuito. Então, se nós temos esse circuito e nós temos já os valores das correntes de malha IA, IB e IC, nós dizemos que nós temos a solução completa do circuito, porque qualquer grandeza de corrente e de tensão que nós quisermos saber sobre esse circuito, tem condições de a gente calcular a partir dessas correntes de malha.
Para que vocês possam perceber que a partir das correntes de malha é possível encontrar qualquer outra grandeza do circuito, vamos aqui fazer algumas análises adicionais sobre esse circuito que estamos analisando. Então, coloquei aí o desenho da configuração e os valores de IA, IB e C que achamos anteriormente. Percebam que, para a gente calcular as correntes que de fato fluem por cada um dos resistores do circuito, tá fácil, porque desde o passo 3, nós já estabelecemos as relações entre as correntes dos resistores, IR1, IR2, IR3 e assim sucessivamente, com as correntes de malha. Então, agora nós retomamos aquelas relações e encontramos o valor de cada corrente de resistor. Então, veja, IR1, nós podemos observar aqui que IR1 é a própria IA. IR1 é igual a IA. IA, nós já achamos que vale menos 1,3387 ampere. O IR2 vale IA menos IC. Então, se ele vale IA menos IC e nós conhecemos quanto que é IA e quanto que é IC, nós podemos achar IR2 como sendo 0,0864 ampere. IR3, IA menos IB, IR4 também, IR3 e IR4 são iguais, IA menos IB, que deu menos 2,4113 ampere. IR5 é IB menos IC, que deu 2,4977 ampere. IR6, gente, eu deixei como um ponto de exclamação, porque lembrem-se que esse aqui que nós achamos é o IR6 linha, porque o IR6 linha é a corrente que flui pelo resistor R6 linha depois de fazer a transformação para a fonte de tensão. Lembra que no início nós comentamos que isso daqui era uma fonte de corrente e transformamos ela para fonte de tensão? Então, o IR6 não é igual ao IR6 linha. O IR7, ele é o próprio IC, assim como IR8 também é o próprio IC. Aqui embaixo eu coloquei que o IR6 linha, ele é o próprio IB. Então, IR6 linha vale 1,0726. Mas, se a gente quer encontrar as correntes verdadeiras que fluem por todos os resistores no circuito original, nós temos então que fazer alguns procedimentos para encontrar IR6 no circuito original que tinha fonte de corrente. Então, isso é o que nós vamos fazer agora. Vamos, então, dar um jeito de descobrir qual que é o valor dessa corrente no resistor R6 no circuito original. Para fazer essa análise, é sempre bom nós colocarmos os dois circuitos, um do lado do outro. Então, vou colocar aqui o circuito original do lado esquerdo e o circuito transformado do lado direito. Aqui está destacada a região de alteração que aconteceu entre esses dois circuitos. A única mudança foi transformar essa fonte de corrente em fonte de tensão. Na aula número 2, eu expliquei para vocês esse procedimento, inclusive tem alguns exercícios de exemplo no final da aula. Então, eu vou deixar ela aqui no card. Se você ainda não assistiu, não estudou ela, volta lá e assiste para você compreender esse processo melhor. Para fazer aqui, gente, nós temos que saber, então, que no circuito que tem a fonte transformada, a corrente IR6' é a corrente que passa aqui por esses dois elementos que estão em série. Agora, no circuito original, a corrente que passa pelo resistor R6 é a corrente IR6, que vai ser diferente de IR6'. Para iniciar, então, esse desenvolvimento, vamos fazer a análise das duas maneiras possíveis, que é por corrente e por tensão. Eu vou fazer primeiro a análise por corrente, depois a gente faz também por tensão, para vocês verem que, de ambas as maneiras, chegamos à mesma resposta.
Então, aqui está um traço. Desse lado aqui direito, vamos fazer as análises relacionadas ao circuito transformado. E do lado esquerdo, vamos fazer as análises relacionadas ao circuito original. Aqui no circuito transformado, nós já comentamos que o IR6', aqui vai ser o próprio IB, e o IB, nesse caso, vale 1,0726 ampere. Agora, nós vamos passar para a análise no circuito original. Ao fazer isso, pessoal, nós vamos ter que pensar, vamos ter que lembrar aquele detalhe que a corrente total que entra, que chega na fonte, e a corrente total que sai da fonte é a mesma, tanto aqui no circuito original, como também no circuito transformado. Então, nesse caso aqui, eu acho mais fácil a gente analisar a corrente que está saindo, a corrente aqui de baixo, a corrente que está saindo da fonte. Aí, olhando aqui no circuito transformado, a corrente total que está saindo da fonte aqui é o próprio IR6', que é o IB, que é esse valor aqui. Nesse circuito, a corrente total que está saindo da fonte, eu vou representar ela aqui embaixo, e eu sei que ela tem que ser essa corrente IR6', que é igual à corrente IB. Nós já vimos, né, na hora de resolver esse circuito, nós sabemos que a corrente que flui por aqui, por esse ramo aqui, tem que ser a própria IB. Nesse ramo aqui é um ramo que pertence apenas à malha B. Então, aqui a corrente que flui é a própria IB. Então, essa corrente IR6' está aqui, que é igual a IB. Olhando agora uma análise da lei de Kirchhoff das correntes, nesse ponto, nós sabemos que o somatório das correntes que chegam tem que ser igual ao somatório das correntes que saem de um determinado ponto do circuito. Então, eu vou pegar e analisar esse ponto aqui, esse ponto que eu estou destacando. Vou pegar aqui uma cor diferente, a cor verde, para deixar esse ponto de análise evidenciado. Então, se eu estiver olhando esse ponto e pensar, somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem, como que vai ficar a nossa equação? IR6 está chegando, 2 ampere está chegando no ponto, e o IR6', que é o IB, está saindo do ponto. Escrevendo, então, aqui a equação, temos IR6 mais 2 tem que ser igual à corrente IB. A corrente IB nós já conhecemos, então, aplicando aqui, resolvendo a equaçãozinha, chegamos a IR6 de menos 0,9274 ampere. Essa é a corrente no circuito original que flui pelo resistor R6. Bom, resolvendo pela análise de tensão agora, gente, a gente pode pensar que existem dois pontos que delimitam essas fontes nos dois circuitos. Então, vou chamar esses pontos de A e B para ficar mais fácil a nossa análise de tensão. Então, aqui no circuito transformado, ponto A ficou aqui em cima, ponto B ficou aqui embaixo, extremidades das fontes de tensão. E aqui no circuito original, vou colocar o ponto A e o ponto B também para representar as extremidades da fonte de corrente. Agora, como nós vamos pensar em termos de análise de tensão, nossos cálculos vão se pautar na ideia que a tensão total VAB de um lado tem que ser igual à tensão total VAB do outro lado. Então, olha, nosso VAB aqui no circuito transformado está representado pela setinha em roxo, e o VAB, que é igual ao VAB do transformado, no original, também está representada pela setinha em roxo. Aqui, para a gente determinar quanto que vale a tensão VAB primeiro no circuito transformado, vamos fazer a soma algébrica das tensões que estão aqui entre os pontos A e B. Então, note que entre os pontos A e B, nós temos uma fonte de tensão e um resistor.
Aqui, a fonte de tensão ela é de 18 volts, tem a polaridade para baixo, conforme vocês estão vendo aqui. E a minha setinha representando a tensão sobre o resistor R6', eu vou colocar ela virada para cima, já que a corrente está para baixo, né? A corrente está passando aqui e R6' para baixo, então a minha tensão VR6' ficou para cima. Agora, então, nós escrevemos o somatório algébrico dessas tensões, que tem que ser igual a VAB. Quem que vai ser VAB, então, gente? O VAB, no circuito transformado, vai ser menos 18 mais VR6'. Vocês concordam? Por quê? O VAB, que é a tensão total, tá para cima. Como o 18 aqui tá para baixo, a gente soma ele com o sinal negativo. E como o VR6' tá para cima, a gente soma ele com o sinal positivo. Então, nossa equação ficou VAB igual a menos 18 mais VR6'. Quem é o VR6'? VR6' vai ser 9, que é a resistência, vezes a corrente IR6', que nós já sabemos que é 1,0726, que é o próprio IB. Então, ficou menos 18 mais 9 vezes 1,0726, a tensão VAB acabou de dar menos 8,3466 volts. Então, essa tensão tá aqui, ó, é essa tensão com a polaridade, né, virada aqui para A, é o VAB. Então, essa mesma tensão no circuito original vai ser menos 8,3466 volts. Agora, vamos fazer a análise no circuito original. Vocês concordam que no circuito original, o resistor e a fonte de corrente estão em paralelo? Então, essa tensão VAB é a tensão que está sobre esse paralelo. VAB é a tensão que está sobre o resistor R6 e também é a tensão que está sobre a fonte de corrente. Então, olhando, nós podemos escrever que o VAB, ele vai ser o próprio VR6, que é a tensão que está sobre aqui R6 no circuito original. Então, para eu achar essa corrente, basta eu fazer o quê? Dividir a tensão pelo valor de resistência R6. Então, a tensão sobre o resistor R6 é VAB, que é menos 8,3466, dividido pelo valor de resistência, que é 9. Quando nós fazemos essa conta, nós chegamos ao valor de IR6 como sendo menos 0,9274 ampere. Essa corrente é a mesma corrente que encontramos anteriormente a partir da análise por corrente. Então, vocês não precisam fazer as duas formas, eu só estou mostrando para vocês verem, né, as duas possibilidades e decidirem qual vocês preferem fazer, qual acham mais fácil. Mais uma vez, se você ainda tiver com dúvidas sobre esse processo, volte e estude novamente a aula 2 sobre fontes e conversões. Então, pessoal, agora sim nós chegamos nas respostas sobre correntes reais que passam por todos os resistores. Então, acredito que agora deu para vocês entenderem melhor por que no início eu disse que as correntes de malha devem ser encaradas mais como um artifício matemático para resolver o circuito. Essas são as correntes verdadeiras que fluem por cada um dos 8 resistores que estão nessa configuração. E agora, se nós quisermos calcular a tensão VMN, então eu coloquei aqui esse ponto M e aqui o ponto N do circuito, e nós queremos obter a diferença de potencial entre esses dois pontos. Nós queremos calcular VMN. Como que nós podemos fazer isso? Nós vamos fazer isso de 3 formas diferentes. Vou mostrar aqui para vocês 3 pensamentos diferentes para poder chegar no valor dessa tensão, para vocês fazerem qual vocês preferirem depois, qual vocês considerarem mais fácil. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês é fazendo a soma algébrica das tensões sobre os componentes que estão entre os pontos M e N. Então, observem aqui,
Eu deixei o desenho do circuito com todas as setinhas representando correntes e tensões. E aqui embaixo eu coloquei os resultados que obtivemos anteriormente para os valores de corrente que fluem por cada um dos resistores, porque isso vai nos ajudar. Então, dessa primeira maneira, nós vamos fazer a soma algébrica das tensões sobre os componentes que estão entre M e N. A tensão VMN é representada por essa seta aqui em roxo. Como ela é VMN, a ponta da seta aqui está virada para o ponto M. Então, quais são os componentes que estão entre esses dois pontos? Observem que nós temos o resistor R2, a fonte de 8 volts e o resistor R3. Esses três componentes estão entre os pontos M e N, conforme nós estamos percebendo aqui. Então, nós vamos fazer a soma algébrica considerando sinais. Notem que a equação, na hora de montar a equação, nós podemos escrever que VMN vai ser igual a VR2 positivo, por quê? Porque VR2 está virado para a esquerda também, ele está com o mesmo sentido que a tensão total VMN. Então, ele vai ficar positivo. O 8 volt nós vamos somar com sinal negativo. Por quê? Porque 8 volt está com sentido oposto ao sentido da tensão que estamos calculando. Então, vai ficar mais VR2 menos 8. E o VR3, gente, ele está aqui com o sentido para cima, ou seja, ele está concordando com o sentido da seta da tensão maior, da tensão VMN. Então, o VR3 nós vamos deixar com sinal positivo. Olhando, então, aqui, ficou VMN igual mais VR2 menos 8 mais VR3. Agora, como a gente já conhece aqui exatamente os valores das correntes que fluem pelos resistores, fica fácil de obter o VR2 e o VR3 para poder encontrar o VMN. Olha, quem que vai ser o VR2? VR2 é 7 vezes IR2. E o VR3 vai ser 4 vezes IR3, igual colocamos aqui nessa expressão. IR2 já está aqui o valor dela, já conhecemos, e IR3 também já conhecemos. Então, jogando valores aí na expressão e calculando, nós chegamos a VMN igual a menos 17,0404 volt. Uma segunda maneira que nós temos para calcular a tensão VMN é rodando a malha A. Então, eu vou colocar aqui mais uma vez o sentido de giro que nós usamos para estabelecer aqui a equação da malha A. Só que essa equação nós vamos escrever de uma forma um pouco diferente do que fizemos anteriormente. Então, eu vou colocar no desenho a seta representativa da tensão VMN, que é a tensão que nos interessa agora. Notem que ela é uma tensão que tem a ponta da seta aqui virada para o ponto M, conforme a gente falou anteriormente, porque é VMN. Bom, na hora de rodar essa malha agora, o que nós vamos fazer? Nós podemos começar aqui de novo pela fonte de tensão de 24 volt, e aí vamos fazendo o procedimento normalmente. Vai ficar menos 24, menos VR1, só que quando chega aqui no ponto M, gente, ao invés da gente colocar aqui detalhadamente todos esses elementos, menos o VR2, mais 8, menos VR3, nós não vamos fazer isso. Quando chegar aqui no ponto M, nós vamos considerar essa tensão grandona que nós estamos querendo descobrir. Então, vai ficar, começando aqui de novo, menos 24, menos VR1, menos VMN. Vamos considerar essa tensão como um todo. E aí, nós partimos do ponto M e chegamos aqui direto no ponto N. Depois do ponto N, aí a gente continua o processo normalmente. Menos 15, menos VR4, igual a zero. Então, é o mesmo processo que fizemos antes, com a diferença que vamos considerar essa tensão entre o ponto M e N como uma coisa só, porque é justamente quem a gente quer descobrir.
Então, olha, ficou aqui a equação que nós acabamos de falar. Aqui está ela, ó. Menos 24, menos VR1, menos VMN, menos 15, menos o VR4 igual a zero. Agora, basta jogarmos valores. No lugar de VR1, 11 vezes IR1, VMN é quem a gente quer descobrir, e no lugar de VR4, eu coloco 3 vezes IR4, tá aqui. Os valores de R1 e R4 podemos tirar daqui, né? Nós já encontramos anteriormente, então basta jogar aqui valores na expressão. Cuidado para não errar aspectos básicos por falta de atenção na hora de resolver a matemática, cuidado com os sinais. E aí, nós chegamos no valor de VMN de menos 17,0404 volt, que é o mesmo valor que chegamos anteriormente quando fizemos da primeira forma. A terceira e última forma que eu vou mostrar para vocês é por meio do cálculo das tensões absolutas dos pontos M e N. Então, a gente acha a tensão absoluta aqui do ponto M com relação ao terra, depois a gente acha a tensão absoluta do ponto N com relação ao terra, e aí nós fazemos VM menos VN para poder obter VMN. Essa é a terceira alternativa. Bom, então vamos lá. Como que podemos calcular a tensão VM? Essa tensão, conforme eu disse, gente, é a tensão desse ponto com relação ao terra, certo? Então, nós podemos fazer isso a partir da observação das tensões, da soma algébrica das tensões que existem entre o ponto M e o terra. Se nós formos aqui representar, colocar uma seta indicando a tensão VM, como que ela fica? Vou colocar aqui, ó, no desenho. A seta representando a tensão VM, ela fica assim. Essa é a seta de VM. Então, quais são os elementos que entram no cálculo da tensão VM? É essa queda de tensão sobre R1 e a tensão da fonte de 24 volts. Como VM, essa tensão VM está com a seta para cima, nós vamos fazer a soma aqui algébrica considerando o sinal, e como o VR1 está para baixo, nós vamos somar ele com o sinal negativo. Vai ficar menos VR1 menos 24 é igual a tensão VM. Então, tá aqui, ó, menos 24 menos VR1. VR1 é 11 vezes a corrente IR1, que foi colocada aqui. Fazendo a conta, nós chegamos que VM vale menos 9,2743 volts. Agora que sabemos VM, vamos calcular VN. Eu vou pegar, então, aqui de novo a caneta para colocar a seta que indica a tensão VN. É a tensão do ponto N com relação ao terra. Então, aqui está a minha tensão VN. Gente, conforme vocês estão vendo aqui, esse ponto é o próprio terra, né? Porque o terra aqui, ó, é o mesmo potencial, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Se tivesse um resistor aqui, por exemplo, aí você teria sempre que fazer a tensão do ponto N com relação a esse terra. Existe uma referência só no circuito, certo? Então, sempre é a tensão do ponto com relação ao terra. Eu só pus essa setinha até aqui porque esse ponto é o próprio terra. Aqui, ó, tudo isso aqui embaixo é tudo terra, né? É o mesmo potencial, é o mesmo nó aqui embaixo. Bom, então, fazendo a soma algébrica aqui da fonte de tensão e da queda sobre R4, o que a gente faz? A fonte de tensão tá para cima, então vai ficar positiva, e VR4 tá para cima também, vai ficar positivo, já que VN é uma seta para cima. Então, VN vai ser mais VR4 mais 15. VR4 vai ser 3 vezes IR4, IR4 nós tiramos daqui, ó, menos 2,4113, mais 15. Fazendo a conta, VN é 7,7661 volt. Agora que nós conhecemos as tensões absolutas dos pontos M e N, nós temos condições de calcular VMN. VMN, então, é VM menos VN.
Fazendo a conta, gente, VMN, então, mais uma vez, conforme nós esperávamos, deu menos 17,0404 volt. Então, essas três maneiras são maneiras possíveis de encontrarmos diferença de potencial entre dois pontos, né, de um circuito. Bem, pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Eu estou à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!